Pedro, inicialmente eu queria te cumprimentar, te dar as boas-vindas aí para esse evento aqui no Ministério Público do Espírito Santo. Pô, a gente fica muito feliz de você ter podido participar em tão pequeno intervalo aí de tempo entre o próprio plenário que acabou de acontecer e o evento aí de hoje. Vai ser de muita valia para a gente, eu já havia comentado com você, porque a gente está fazendo essa troca de experiência, uma série de eventos práticos aí com troca de experiência. Então, os promotores do júri de Vitória apresentaram, a coisa de uns 2 meses atrás, um caso aí emblemático aqui no Espírito Santo. E, enfim, a gente está com essa iniciativa aí de trazer até de outros estados, como é o seu caso. Tenho certeza que você tem uma experiência muito grande aí, enfim, é promotor do GAECO, do júri, enfim. E esse caso foi de extrema assim, relevância até mesmo nacional. E de maneira que a gente quer trocar ideias mesmo, experiências, às vezes adversidades que você enfrentou, alguma sacada de última hora, de cima da hora, assim, que lhe pareceu pertinente, enfim. Às vezes até mesmo algum erro que aconteceu que possa nos ser útil para que a gente não cometa o mesmo erro, viu? Então, vou até agora me dirigir agora ao pessoal que está assistindo, para que a gente possa fazer intervenções pontuais na medida do necessário. As dúvidas que forem aparecendo, qualquer tipo de colocação, é só levantar a mão aí, puxar o microfone e falar. Eu só peço assim um pouco de comedimento nos comentários, porque por vezes o promotor gosta de falar muito, e aí às vezes um questionamento vira, enfim, uma colocação aí de 10 minutos. Então, para a gente poder manter o fluxo aí do trabalho do doutor Pedro. Viu, doutor Pedro? Eu passo a palavra aí para você e, enfim, fica à vontade. Obrigado, Newton. Boa noite. Obrigado pelas suas palavras e pelo convite para eu estar aqui hoje, assim como eu estendo o agradecimento a todo mundo, de qualquer forma, participou, né, na realização do evento, seja o pessoal da assistência técnica, aí, a Juliana, o Marcel, a Vanesca, como o Hermes. Por favor, pessoal, não me chamem de doutor, tá? Podem me chamar só de Pedro. Pessoal, deixa eu explicar rapidinho como é que eu fui parar nesse processo, tá? Vocês podem ver que eu tenho quase 9 anos de carreira, tenho 50 e poucos júris, né? Nunca fui considerado nenhum expoente em júri, nem nada, tá? Sou um promotor, estou no interior, exerço aqui as atribuições normalmente. Aqui em Guarapuava nós somos 13 colegas, tá? 11 tem atribuição de júri. Esse processo ele foi inicialmente distribuído para uma colega minha. Ela me pediu ajuda para eu fazer o processo junto com ela. Eu aceitei, claro. E nas vésperas da primeira sessão agendada, que era para dezembro, ela engravidou. Então, né, eu me aconselhei muito com vários colegas mais experientes que eu e acabei decidindo fazer o plenário sozinho, tá? E aí sozinho, pessoal, eu digo, isso é entre aspas em termos, tá? Eu me aconselhei, pessoal, exaustivamente, tá? Com todos os colegas, eu liguei para todos os colegas titulares de Curitiba do júri, conversei com cada um mais de 1 hora no telefone, colegas que eu nunca tinha conversado pessoalmente, tá? Para eles me darem conselhos, dicas, né? A maioria deles já tinha enfrentado essas bancas de defesa do processo, 2 bancas grandes de Curitiba, que eu nunca tinha me confrontado em plenário. E todos, né, o que eu posso falar para vocês, todos os meus colegas me receberam muito bem, tiveram o maior prazer de conversar comigo. Eu acredito que no Espírito Santo não seria diferente, tá? Então, se vocês se depararem com um caso, né, que te traga dúvida, que te traga receio, preocupação, tem uma certa repercussão, né, a primeira coisa que eu posso falar é busquem se aconselhar com pessoas mais experientes, tá? Todo aconselhamento, acho que vai ser bem-vindo, vai acabar te acrescentando em alguma coisa. E aí, pessoal, eu conversei com o Marcelo Bausa, conversei com o Alexandre Ramalho, o pessoal se somar todo mundo que eu conversei, passa de 5.000 júris que os colegas têm nas costas. Então, eles me deram muitos conselhos, e o que eles falaram logo? Pedro, você tem que ter muita paciência para enfrentar essas bancas, e você tem que ter muita concentração na instrução. O problema será a instrução. Nos debates,
eles falaram, o debate, Pedro, não tem muito erro, você faz o que você sabe fazer, é materialidade, autoria e convencimento do jurado. A instrução que eles já me prepararam vai ser exaustiva, vai ser cansativa, foi muito mais exaustiva, muito mais cansativa do que todo mundo esperava. O nível de paciência de todo mundo foi esticado ao extremo, né? Passou bastante do razoável a forma que foi conduzida as perguntas, né? No meu entendimento, principalmente pela defesa. E o que eles falaram? Presta atenção na instrução, e foi por isso que eu fui acompanhado de 2 assessores meus. Cada assessor e eu ouvimos todos os depoimentos testemunhais para que a gente não deixasse que qualquer testemunha fosse induzida em erro, né, fosse plantada uma contradição inexistente com o depoimento que ela tinha dado anteriormente, e para que, se a minha atenção falhasse, né, eu pudesse contar com o meu assessor prestando atenção comigo. E aí, para os debates, também tinha 2 bancas grandes de assistência de acusação. Eu já ia ter que dividir o tempo com assistência da acusação. Eu, num júri normal, já costumo falar 1h10, 1h15. Né? Então, na verdade, não tinha muito tempo até para eu dividir com outro colega. Né? Podia ser que os argumentos se perdessem, e aí acabou que eu decidi ir para o plenário mesmo sozinho. E aí, pessoal, com relação ao processo em si, né, e aí as técnicas que eu uso de convencimento, eu parto sempre de 2 premissas que eu trabalho. Tá? A primeira é mais óbvia. Tudo que a gente faz num determinado processo, né, num determinado caso, seja um endoprocessual ou fora dele, e aí eu posso citar reportagem de televisão, principalmente, tem que ser pensado, colegas, no impacto que pode causar se for exibido para um jurado e de forma que queira prejudicar a acusação. E eu estou falando reportagem porque é o principal. Tá? Nesse caso do Manweiler, a gente foi muito assediado pela mídia. Eu estava explicando para o Newton que, assim, cada passo que a gente dava no processo, os veículos de comunicação, além de estarem habilitados no sistema eletrônico, eles vinham procurar a gente. Não tinha como a gente não dar entrevista, não dar a versão da acusação, porque a defesa também estava massificando os principais pontos que eles consideravam favoráveis às teses defensivas. Né? E, senhores, jurado, né, um caso desse que foi noticiado exaustivamente, ele vai chegar lá, não vai chegar lá neutro. Né? Não estou falando que ele vai chegar parcial, mas ele não vai chegar neutro. Ele vai ter tido algum contato, né? Se ele não for alienígena, que não vê televisão, não vê nada, fica enclausurado, ele vai ter tido algum contato com a prova do processo. Então, você não pode deixar a prova ser feita unilateralmente pela defesa, mas também você tem que ter muito cuidado, né, com as entrevistas, o que você fala para a mídia, o que você posta em rede social, gente, tá? Hoje em dia, nesse processo, a gente viu, eu vi isso, tá? Não pessoalmente, mas entraram no Instagram da minha colega, capturaram post do Instagram dela, juntaram no processo. Tá? Era um post que ela falava aquela frase que ficou muito martelada, que briga de marido e mulher, a gente mete a colher. Pegaram lá o post, juntaram no processo e abordaram isso, perguntando para a testemunha sempre de forma tendenciosa. Né? Nesse ponto específico, quiseram dar a entender que a testemunha que estava no prédio onde ocorreu o homicídio tinha sido omissa, né? Usando ali a postagem da minha colega. Então, pensem sempre nisso, né? Desde antes da denúncia, mas incluso a denúncia, né? Como é que você vai formular a narrativa fática, tá? As suas alegações finais, os seus recursos, as suas manifestações em pedido de desaforamento. Pensem tudo que isso pode ser usado, pode ser mostrado lá no dia do plenário para o jurado, tá? É tipo um aviso de Miranda. Tudo que você fizer pode, dependendo da banca de defesa, será usado contra você lá no dia do plenário. E eu senti isso na pele lá no dia, gente. Tá? Esse é o primeiro ponto. Tá? Pensar sempre no convencimento do jurado. A segunda premissa, senhores, que eu tive, e isso foi muito importante, ela é menos óbvia, mas foi muito importante nesse julgamento, é a seguinte. A gente, como promotores, a gente tem que tentar, ao máximo, pautar, dizer o que vai ser o foco da instrução e dos debates. Sem exagero, não é uma hipérbole, houve juntada pela defesa de milhares de documentos. Muitas circunstâncias tangenciais
acidentais ao crime e algumas totalmente desconexas da prova do crime. Tá? O que vocês têm que se atentar quando tiverem numa instrução, num debate de um caso desse, que a defesa usa esse tipo de estratégia? A gente fez a denúncia, a gente fez a instrução em primeira fase, a gente fez alegações finais, a gente fez contra-razões de rese, a gente está ali no plenário. Tá? Você está convencendo, você se convenceu primeiro, você convenceu o juiz de primeira instância, você convenceu os desembargadores, que tem prova de autoria e de materialidade. Então, ninguém melhor do que a gente, que é o promotor natural do caso, para saber o que é a prova importante para o processo. Se vocês se deixarem levar por circunstâncias acidentais que a defesa buscou plantar, tá? O foco da instrução vai sair da prova que realmente importa e vai ser deslocado para essas provas acidentais que nada provam. Tá? E aí, se o jurado ficar em dúvida, se ele não ficar esclarecido sobre o que você quer demonstrar, sobre o que você quer provar, né, vai cair naquela questão. Está na dúvida, absolve. Tá? Isso aí ninguém quer. E aí, pessoal, rapidamente, né, eu parto dessas duas premissas, está foco no jurado e pautar o que vai ser discutido com mais primazia, com mais ênfase na instrução e nos debates. E aí, no dia lá dos debates, senhores, né, começando aqui, tentar estabelecer aqui uma ordem cronológica, sorteio de jurado. Eu nem sempre faço análise de jurado, mas nesse caso eu fiz. Tá? E não tem, senhores, grandes tecnologias, grandes mistérios nisso. O que você faz? Eu peguei a lista lá dos 25, você pega já a relação das profissões e você faz uma pesquisa. Eu faço em sistemas de segurança pública, tá? Pode ser no InfoSeg. A gente tem aqui um sistema no Paraná que se chama SIAP, que é bem abrangente, e em fontes abertas. E aí, o que eu busco fazer nessas pesquisas de jurado? Tá? Eu busco atribuir uma nota de 1 a 10 para os 25 jurados para te basear no dia. Os promotores aqui, principalmente os que são mais experientes que eu, vocês sabem quanto é importante aquela impressão que você tem na hora que o jurado levanta com o nome dele sorteado. Você olha para o jurado ali, você vê no rosto dele, às vezes, se ele quer participar do julgamento, se ele não quer. E eu acho que essa impressão pessoal ela não pode ser ignorada. Mas se você tiver algum contexto prévio de conhecimento do jurado que você possa interpretar ao favor da acusação ou contra, eu acho que não tem por que você não usar. Né? Não é nada ilícito e o sistema, né, você está na sua atividade fim, não tem qualquer problema de você usar um sistema oficial. Nesse ponto, senhores, nessa análise prévia, que eu considero muito relevante, principalmente nesse caso que eu fiz do Manweiler. Para mim, nesse caso, quanto maior o nível de instrução, melhor seria. Porque a nossa principal prova era técnica, tá? Prova pericial. Então, para mim, nível superior estava ótimo. Eu já atribuí uma nota alta lá para os 25. E esse critério de entendimento, senhores, de grau de instrução, eu considero como o mais importante. Porque, veja, a gente não é justiceiro, a gente se convence pela prova. Então, se você tem um jurado ali que consegue ter uma compreensão, que consegue ter um entendimento da prova, não tem por que ele não concordar com você. Né? A gente tá manifestando o nosso entendimento com base na prova, não é no achismo. Então, uma pessoa que consiga compreender tudo que você quer falar tem a tendência de concordar com você no veredito. E aí, caso a caso, por exemplo, nesse caso de feminicídio, eu acharia muito útil e busquei também deixar mulheres no conselho de sentença. A defesa conseguiu recusar uma motivadamente, com base em pesquisa de Facebook. A jurada tinha curtido uma página lá relacionada ao caso e recusou 3 de forma imotivada. Acabou que não conseguimos nenhuma mulher para o caso. Tá? E aí, né, caso a caso, o que poderia ser útil? Se você vê que o jurado, né, lá no sistema tem uma filha, né, principalmente tem uma filha assim, numa idade compatível com a vítima, que pode criar uma empatia do jurado com a vítima, né, isso pode ser favorável para vocês. Mas eu não tenho assim, nenhuma técnica assim, muito especial dessa parte de pesquisa de jurado.
Passando para o caso, gente, né, especificamente conteúdo probatório. Deixa eu só explicar aqui em 3 minutos, 4 minutos, o que se tratava o caso. Luiz Felipe, tá, matou sua esposa, Tatiane, dentro do apartamento que eles moravam, tá, mediante esganadura, e jogou o corpo pela sacada quando a Tatiane já estava morta. O que a gente tinha? A gente tinha 3 linhas de prova principais. Prova técnica, que era o laudo de necropsia, que apontava a asfixia mecânica por esganadura. O laudo de necropsia vinha acompanhado de dezenas de fotografias, algumas delas eu vou mostrar para vocês. Ainda nesse sentido, o laudo anatomopatológico, né, foram retiradas amostras do corpo da vítima e encaminhados para o Instituto de Criminalística em Curitiba. Eu acredito que nesse caso que o Newton mencionou, como teve exumação, provavelmente teve um exame anatomopatológico também, nesse caso aí de Vitória. Essa era a linha de prova pericial mais importante, tá? Esses 2 laudos, anatomopatológico e necropsia. A gente tinha a segunda linha de prova, que era a prova testemunhal, tá? A gente tinha 5 testemunhas-chaves. Dessas 5 testemunhas-chaves, 4 afirmavam que existia um intervalo de tempo de 4 a 5 minutos entre os gritos de socorro e o barulho da queda. Isso derrubava, né, a tese da defesa que a vítima teria se jogado e caído gritando até a queda em chão. Tinha uma testemunha, senhores, moradora também do prédio, que dizia que tinha ouvido a vítima caindo, gritando. Ela falava que teve eco. Tá? Então, nós tínhamos essas 5 testemunhas principais e nós tínhamos ainda uma terceira linha de prova, né, que era uma prova ali indiciária indireta, que eram as imagens das agressões antes, né, era quase 20 minutos que a gente tinha de imagens. Em boa parte disso aparecia o réu agredindo a vítima de forma brutal e depois ele fugindo ao Paraguai, tá? Em direção ao Paraguai, chegou lá perto da fronteira. Aqui a gente está 400 quilômetros mais ou menos da fronteira, ele chegou a 330, 350, algo desse tipo. Quando a gente pegou o inquérito, né, eu e minha colega na época, a prova era muito farta, gente. A prova é robusta. Né? Quem dera a gente trabalhasse o nosso dia a dia criminal com aquela quantidade de prova que a gente estava ali. Né? Tudo, quase tudo, né? Tirando dessa testemunha que eu falava que eu via a vítima caindo, gritando, indicava para homicídio, para feminicídio. E, a partir daí, a defesa... Qual foi a estratégia da defesa? Bem, já que todas as provas, né, corroboram para a tese acusatória de feminicídio, eles buscaram desconstruir, uma por uma, as nossas provas. E aí, senhores, que eu me deparei com as situações assim, mais incomuns que eu já tinha perpassado. E assim, né, eu vou compartilhar com vocês na expectativa, né, que se vocês se depararem com uma situação análoga, né, a experiência prévia, né, desse diálogo possa ajudar vocês de alguma forma. A primeira, senhores, eu vou começar pelo ponto mais crítico que foi para mim desse julgamento. Nós tínhamos um laudo de necropsia atestando que a vítima morreu por asfixia mecânica, não morreu por politraumatismo, e um laudo anatomopatológico laboratorial. O que esse laudo dizia resumidamente? Né? Foram colhidas amostras de osso do pescoço, aqui o ióide, clavícula, perna. E o que a perita afirmava no laudo anatomopatológico laboratorial? Que a fratura do osso do pescoço apresentava sinais de reação vital nos tecidos moles circunjacentes, enquanto que as fraturas de ossos longos, clavícula, perna, crânio, não apresentavam reação vital. Tá? Qual é a conclusão lógica que se chega? Que é óbvio que o osso ióide foi quebrado antes, enquanto a vítima estava viva, reação vital. Quando ela foi jogada pela sacada, que na queda ela quebrou diversos ossos, aí sim ela teve um politraumatismo, esses ossos quebrados na queda não apresentavam mais reação vital. Né? Então, assim, para uma pessoa com um entendimento médico, a resolução do caso era muito simples. E aí, o que a defesa buscou fazer, senhores? Eles trouxeram um assistente técnico, um médico aposentado do ML de São Paulo. Tá? Ele tinha 38 anos de ML, tá? Eu tenho 37 de idade. Então, o cara tinha mais tempo de necrotério do que eu tenho de vida. E esse senhor, Dr. Saavedra, o nome, ele ficou, senhores,
3 horas e 10 respondendo perguntas da defesa, desconstruindo o laudo de necropsia na frente dos jurados. Para complicar, ele era professor universitário, então ele tinha uma didática própria dos professores, que ele foi na tela, lá na televisão, na frente dos jurados, e ficava desconstruindo as conclusões do perito oficial, né? Isso foi uma preocupação, assim, daquele dia que eu saí do julgamento mais preocupado, porque a gente estava fazendo uma avaliação dia a dia da prova. A gente falava, hoje a prova foi boa para a acusação, né? Estamos caminhando bem. Hoje foi boa, hoje foi boa. No dia desse assistente técnico, a gente considerou que foi um dia negativo. E aí, durante a oitiva desse médico, o que eu pude perceber? Né? A medicina legal, vocês sabem, não é uma ciência exata, é uma ciência de interpretação de elementos, interpretação de indícios. E qualquer elemento que ele podia interpretar em favor do cliente dele, ele interpretava e dava ênfase. Qualquer conclusão do laudo pericial que era desfavorável ao réu, era desfavorável ao Luiz Felipe, ele plantava dúvida. E ficou 3 horas e tanto plantando dúvida, desconstruindo, apontando erros do laudo, assim, às vezes erros formais, que o laudo, a hora foi preenchida errado, a hora de entrada do corpo, a veste da vítima foi preenchida errado. E, assim, esse depoimento foi muito complicado, tá, para a acusação. Terminando as perguntas da defesa, o juiz, ao passar a palavra do Ministério Público, assim, eu fiquei muito na dúvida, senhores, se eu devia tentar confrontar o médico ali na frente dos jurados. Por quê? Eu não ia conseguir, né, dobrar ele numa questão de medicina legal. Eu não ia conseguir contra-argumentar, né, num ponto duvidoso, num ponto que envolvia conhecimento científico. Por outro lado, se eu ficasse ali calado, né, simplesmente não fizesse pergunta, o que o jurado podia interpretar? Eu falar, o promotor está de acordo com o que o médico está falando. Se o promotor aqui está fazendo um monte de pergunta para todas as testemunhas, não fez para esse senhor aí, é porque ele está concordando. Então, eu tinha que tomar uma posição, fiquei inseguro, mas o que eu optei por fazer? Optei por fazer algumas perguntas para ele, das quais eu, pelo meu conhecimento raso de ler livro de medicina legal, eu tinha quase certeza das respostas. E essas respostas teriam que ser favoráveis à acusação. O que eu fiz, então, senhores? Né? Pra vocês terem ideia, ele respondeu 3 horas e 10 minutos a defesa. Ele ficou comigo 16 minutos. Eu vou compartilhar aqui a apresentação. Eu fiz poucas perguntas para ele, tá? Mas eu exibi essa fotografia, tá? Lado esquerdo anterior, né? A parte da frente do pescoço da vítima, e o lado direito. E pedi para ele identificar que lesões que seriam essas. E ele não teve como negar, é muito claro que se tratavam de estigmas unguiais. O que é estigma unguial? Marca de dedo e unha. A segunda pergunta que eu fiz para ele foi, doutor, os estigmas unguiais, eles são característicos de quê? Né? Aí ele foi além e falou, são característicos de esganadura, mas eu não estou falando, ele se adiantou, não estou falando que a esganadura é a causa-morte. Eu falei, não, tudo bem, não te perguntei isso. Então, pronto, eles são sinais de quê? De esganadura. Então, me senti um pouco mais à vontade e falei, doutor, qual que é o sinal externo mais característico de esganadura que se tem na medicina legal? E ele afirmou, estigmas unguiais. Então, vejam, né? Consegui ali diminuir os efeitos, né, deletérios do depoimento dele um pouco nesse ponto. A parte seguinte, senhores, era essa incisão que eu perguntei para ele também. Isso aqui é uma incisão do pescoço da vítima que mostra, se vocês repararem esses hematomas na parte superior aqui da fotografia, tá? Esses são hematomas que só podem ser causados em vida, tá? Eles são as consequências internas da esganadura, tá? Há um sangramento ali por dentro. Perguntei ao médico, ele confirmou, tá? Que esses hematomas eram compatíveis com aquelas lesões que a gente estava vendo por fora, tá? E confirmou que isso era feito em vida. Então, deu para demonstrar, né, usando o próprio
assistente técnico contratado pela defesa o ponto principal que a gente queria, que ela sofreu uma esganadura em vida. A fotografia seguinte que eu vou mostrar para vocês é o seguinte: a vítima, ela tinha na região parietal esquerda diversos hematomas, tá? Hematoma como, né, sinal vital. O que eles vieram e ficaram plantando ali na cabeça do jurado durante horas a fio? Olha, se ela está com o hematoma aqui, esse hematoma foi causado na queda. Efetivamente, havia alguns indicativos que a vítima tinha caído. Quando ela foi jogada já morta, ela tinha caído primeiro com o lado esquerdo do corpo ao chão. Então, eles puxaram para si essa afirmação, dizendo que aqueles hematomas decorriam da queda, logo, ela estava viva quando ela caiu e bateu a cabeça no chão, e por isso a tese do Ministério Público de que ela teria sido jogada morta era furada. Eles martelaram muito, senhores, isso durante a inquirição desse assistente técnico. O que eu fiz com relação a isso na hora da inquirição dele? Não fiz nada. Por quê? Pelo seguinte, a gente tem um vídeo, eu vou passar para vocês, tá? Eu vou primeiro passar para vocês aqui as lesões e depois vou passar um vídeo. A gente tem, tá? Isso aqui, senhores, é a região parietal esquerda, tá? É bem difícil de interpretar porque, como é feita a incisão, a gente que é leigo não consegue, mas é a região esquerda do crânio da vítima, tá? Essas partes mais enegrecidas, tá? São hematomas que o perito descreveu embaixo, tá? Isso aqui é a parte do exame do laudo de necropsia, e o perito do ML respondeu aqui, ó, múltiplos hematomas subgaleanos, tá? Reação vital macroscópica. Então, tudo indicava, o perito do ML indicava que essas lesões foram praticadas em vida. E aí a gente tinha esse vídeo aqui, que eu vou dar um play para vocês. Eles chegando lá da festa que eles estavam, da balada, e o réu começa a agredir a vítima dentro do carro. Se vocês repararem, ele dá murros na parte esquerda do rosto e cabeça dela, tá? E o mais importante é quando ele abre a porta aí que vocês vão ver. Ele pega a vítima pelos cabelos. Reparem. Ele pega ela pelos cabelos, senhores, e puxa o cabelo e dá vários trancos no cabelo, na cabeça dela. Só que aí, o que eu me deparei ali na hora, senhores? Se eu fosse lá para o perito, na hora, e perguntasse para ele se ele achava que aqueles hematomas subgaleanos do laudo ML eram decorrentes da queda ou eram decorrentes das agressões, alguém tem dúvida que ele falaria que eram da queda? É óbvio que ele ia interpretar aqueles hematomas e falar, não, porque, veja, pela força ali que ele usou, isso é mais compatível pela queda. É óbvio que ele ia interpretar a prova em favor do cliente dele. Então, eu guardei isso na manga, né, e falei, ó, isso aqui eu vou jogar no plenário. E foi o que eu fiz. Né? Porque a defesa ficou falando lá, ó, isso aqui é sinal vital. E era a única coisa que eles tinham de sinal vital para falar que ela tinha caído viva. E eu falei, ó, mas isso aqui não foi causado na queda. Isso aqui foi causado lá dentro do carro. Ela estava viva sim, claro, mas antes. E é por isso que isso está lá no laudo do ML desde o começo e não colocou em dúvida nenhuma o perito, porque o perito sabia das agressões pretéritas à queda de nível. E assim, por que eu falei desse ponto também? Porque quando a gente vai confrontar um assistente técnico, né, e isso é muito comum quando a gente se depara com um réu que já tem uma situação financeira mais favorável, por mais que aquela pessoa ali tenha sido um funcionário público, né, um funcionário público respeitado, eu acredito que muito honesto na época que ele trabalhava, né, não temos notícia dele ser desonesto e nada, né, ele hoje está prestando serviços privados. Então, assim, ele vem ali para ajudar o cliente dele. Né? Por mais que ele seja uma referência literária, ele está ali com um único objetivo. Tá? E você tem que escolher muito bem as perguntas, né? Senão você fica fazendo uma contraprova, você fica ali dando tiro no seu pé na frente do jurado. Então, sobre essa questão de confrontar assistente técnico, eu conversei com muitos colegas e o pessoal falava, Pedro, é muito perigoso, porque você não tem expertise, o cara vai te lograr, né? Aqui a gente usa lograr, aí te tapear, te enganar lá na frente do jurado, você vai ficar com cara de bobo,
e vai ficar ruim para a acusação, né? Vai ficar ruim a inteligência do jurado. Então, assim, o que a gente costuma usar para confrontar assistente técnico? Argumentos mais genéricos, né? Nesse ponto, o que eu fiz? Teve um outro assistente técnico que a defesa levou, que eu consegui achar um processo 2 anos atrás, que o mesmo cara era assistente técnico deles. E aí eu consegui lá, peguei o vídeo, juntei no Projude, que é o nosso auto eletrônico aqui, e exibi isso para o jurado durante as perguntas que eu fazia para esse assistente técnico, para demonstrar que, de longa data, aquele assistente técnico tinha uma relação com a banca de defesa. Eles trouxeram para o plenário 2 assistentes técnicos, eu consegui fechar essa relação próxima com as bancas de defesa. Eles desistiram, o outro, né, eu exibi para os jurados o vídeo, né, que eu fiz só aqui uma captura, que era isso aqui, que era de outro processo, o mesmo assistente técnico, que é esse rapaz atrás, que estava na frente dos jurados, e o mesmo advogado de defesa, para demonstrar, né, a relação entre eles. Esses argumentos genéricos são mais fáceis, né, porque você ataca a imparcialidade do assistente técnico, mas você entrar dentro do campo de expertise dele é muito complicado. E assim, eu só aconselho você se aventurar nesse ponto se você ter um certo juízo de certeza que o assistente vai responder para você, que a resposta dele vai ser favorável à tese acusatória. Se você tiver dúvida que a resposta dele pode ser ruim para você, pode ser um tiro no pé, às vezes é melhor não perguntar. Essa é a minha opinião. Tá? Pedro, só uma consideração. Você não acha que seria pertinente fazer uma pergunta do tipo: olha, fulano, quanto é que você está recebendo para estar aí como assistente aí, técnico? Porque aí você desarma, você cria uma certa parcialidade, né? Eu não quero falar sobre isso, ou então eu recebo tanto, sei lá. Só que a defesa meio que se adiantou a isso. Ele falou, você está aqui contratado pela gente, sabe? Mas só que fazendo e os meus colegas mais experientes me aconselharam justamente nesse sentido, Newton. Né? Ataque a parcialidade dele, quanto que ele está ganhando. E os assistentes de acusação também foram enfáticos nesse ponto. Mas, assim, é que o médico, senhores, ele era bem convincente, tá? Então, por isso que foi uma preocupação, assim, muito, muito, muito grande que a gente teve no dia do julgamento. Então, pessoal, esse é um problema que eu acho que a gente tem que se preparar para passar a enfrentar no dia a dia, tá? Esses advogados que fizeram esse júri aqui, senhores, eles estão replicando esse tipo de estratégia, esse tipo de conhecimento. São advogados que atuam no Brasil todo. Então, a gente tem que se preparar para esse tipo de situação. Tá, aí dessa forma eles atacaram a minha prova pericial. Como é que eles atacaram a prova testemunhal, senhores? Foi uma manobra que eu vou usar aqui um eufemismo, que não foi de acordo com a boa-fé processual, mas vocês vão ver que foi muito pior do que isso. Eu falei para vocês que a gente tinha 5 testemunhas principais. Dessas 5 testemunhas, 4 diziam que havia um intervalo de minutos entre gritos de socorro e a queda. No último dia, senhores, do 479 do CPP, do tríodo de juntada, às 23h40 da noite, a defesa junta diversos documentos, uns 10, dentre eles um laudo de leitura labial. Eles editaram um vídeo de uma testemunha de uma pessoa chegando ao prédio, ao local do crime, mexendo em câmera, conversando com pessoas e indo até o andar do homicídio. E eles queriam plantar que essa pessoa era uma enviada da família para ir lá preparar o local de crime para incriminar o réu. Como que eles fizeram isso? Primeiro, eles prepararam um vídeo e soltaram no YouTube de forma anônima, que aparecia diversos trechos das câmeras de segurança do prédio em que essa pessoa aparecia. Essa pessoa até então não estava identificada. Botaram uma música lá do Arquivo X, de mistério e tudo, como se ele fosse... Chamaram ele de o emissário e deixaram isso rodando, né? Até então eu não dei grande importância. Eu já tinha visto o vídeo no YouTube, mas falei, isso aí é possível a gente enfrentar a questão no plenário. E aí, o que eles fizeram lá, senhores, no último dia do 479? Eles juntaram mais um parecer técnico comprado de uma surda-muda que fazia uma leitura labial de uma imagem dentro do elevador.
E agora eu vou mostrar para vocês mais um slide. Eu falei para vocês que a gente tinha 5 testemunhas-chave. E aí, o que a gente tinha nesse parecer técnico de leitura labial? Tá, que é a hora da juntada, vejam bem, era o último dia antes da sessão que eles abandonaram, às 23h39 da noite. E aqui, o que eles colocaram palavras na boca das testemunhas? Vi ela se jogando, esse senhor aqui de boné, que eles colocavam como sendo essa pessoa que era o emissário do mal, olha a frase que eles colocavam nele. E das 5 testemunhas que eu tinha, senhores, 3 estavam dentro desse elevador. Vejam a manobra que a defesa buscou utilizar. Com essa produção desse parecer técnico, né, que de leitura labial, que falava que as testemunhas falavam coisas que eles não falaram, as testemunhas afirmaram em plenário com muita firmeza que não tinham falado aquilo, eles derrubavam 3 testemunhas principais da prova para a acusação. E aí ficava uma testemunha que era favorável a eles e outra favorável a mim, que eles iam falar, é 1 contra 1, tá na dúvida. O que eu fiz? O que eu fiz? Isso era uma quinta-feira, 23h40 da noite, eu não vi. Na manhã seguinte, a servidora, até antes da servidora, eu entrei no processo e olhei lá. Né? E aí você pensa, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Qual a primeira coisa que me ocorreu? Né? STJ 479, não basta juntada, tem que intimar a parte adversa. E eles não me intimaram dentro do trílogo. Isso me ocorreu, o que eu fui fazer? Vou identificar esse fulano, essa pessoa suspeita que eles colocam. Consegui identificar e fui atrás de achar a pessoa, gente. Uma sexta-feira eu consegui achar ela no fim da tarde. Descobri que era o síndico do prédio, que estava já ciente e revoltado com esse vídeo que fizeram dele e espalharam no YouTube. E perguntei se ele podia ir lá na sede do MP conversar comigo e ele foi. Então, pessoal, né, esse é um ponto que eu estou colocando aqui para vocês. Vejam bem, a gente está dentro de um sistema acusatório, o processo está correndo, tá? Eu, Ministério Público, procurei, né, uma pessoa que tinha contato com a prova do processo e tomei o depoimento dela em gabinete, fora dos autos judiciais. Isso é o ideal dentro do sistema acusatório? Não. A defesa explorou isso e me atacou? Sim. Do meu ponto de vista, né, e estou aberto verdadeiramente a críticas, eu tinha outra coisa a fazer para tentar contornar essa estratégia usada por eles, estratégia que, vamos dizer aqui, não está de boa fé. Eu não tinha o que fazer. Fui atrás desse senhor, descobri que ele era o síndico, né? Ele forneceu print do WhatsApp dele, quem tinha chamado ele, coloquei ata, ele me forneceu ata de que ele trabalhava no prédio como síndico, juntei tudo no processo e falei o seguinte, olha, juiz, se o senhor, eles não me intimaram ontem, então se o senhor quiser admitir a prova deles juntada ontem, admita que eu estou juntando hoje aqui também. Estou juntando um depoimento dele testemunhal, a ata aqui que representa que ele era o síndico do prédio e quem chamou ele em razão da ocorrência não foi nenhum familiar da vítima, foram moradores. Moradores falavam, primeira coisa, vamos chamar o síndico, a polícia quer as imagens, e depois, porventura, acabou que eu consegui substituir uma testemunha e consegui incluir ele em plenário. Tá? Mas, assim, o que eu quero, que eu queria colocar e por que eu abordei esse ponto? Né? Isso implicou, senhores, uma atividade probatória por minha parte, tá? Fora do processo, tá? Colheu o depoimento dele em gabinete, uma postura ativa de produção probatória, tá? E que eu considero que era a minha única alternativa. Tá? E, então, eu acho que é bom a gente estar preparado para esse tipo de situação. Né? Porque se eu ficasse inerte, existia um sério risco de comprometimento da credibilidade das provas testemunhais para o jurado. Né? Porque eles vão ter um parecer técnico dizendo que a testemunha fala uma coisa, dizendo que um emissário lá de não sei aonde mandou eles dizerem tal isso para a polícia. Era uma alternativa, foi considerada, conversei isso com os assistentes de acusação, mas a gente não tinha certeza do deferimento dessa impugnação. Eu acho que a prova, se não constitui e esbarra com sério risco de tipificação de falsidade ideológica, né, ou falsa, não sei se seria falsa perícia, né, porque é um parecer técnico,
Mas, assim, é complicado, porque você tem em plenário ali 4 pessoas que estavam dentro do elevador falando que aquelas palavras não foram faladas e você tem um parecer técnico dizendo que a testemunha falou aquilo ali, colocando palavra na boca da testemunha. Só que, assim, é mais um incidente, né? Se você quiser quesitar isso, é mais um incidente, é mais um fator complicador para o plenário que assim, você tem que avaliar, né? Se vale a pena você quesitar isso, se quesitar uma falsidade, mandar instaurar inquérito depois. A não quesitação e o não enfrentamento, né? Eu não afirmei para o jurado que a gente estava diante de uma falsidade ali. O que eu afirmei? Eu afirmei que o que aquele parecerista contratado pela defesa diz que as testemunhas falou foi negado veementemente aqui em plenário. Tá? Então, assim, eu abordei a questão tangencialmente, mas não afirmei que ele estava fazendo uma falsidade. Porque eu achava, senhores, de um julgamento de 7 dias, tá? Que o jurado estava incomunicável há 7 dias sem ver família. Quanto mais eu complicasse a quesitação, né, minha preocupação era não influir negativamente no crime principal, né, que era o feminicídio. Então, eu não afirmei que era uma falsidade, para justamente eu não ter que hesitar, mas eu falei, o que o parecerista falou, as testemunhas aqui negaram com veemência, e todas as testemunhas negaram que aquilo ali foi falado. Então, pessoal, deixa eu passar aqui para o próximo ponto. Pessoal, o que eu usei também para convencimento, tá? Eu usei uma estratégia que na hora gerou muito conflito, tá? Com um dos advogados. O que eu fiz? Um dos advogados tinha um caso em Curitiba de muita repercussão anterior a esse processo que a gente está tratando, no qual a gente reparava muitas similitudes. Feminicídio, o réu matou a vítima por esganadura e jogou o corpo pela janela, lá foi janela que foi sacada já após a vítima entrar em óbito. Tá? Qual que era a diferença, senhores? Lá em Curitiba, o advogado era da assistência de acusação. O que eu fiz? Processo sob segredo de justiça. Eu pedi o compartilhamento para a juíza, lá de Curitiba. Ela deferiu, me mandou cópia integral. Eu fui para o laudo anatomopatológico e aí eu tive algumas felicidades. A médica que assinava o laudo anatomopatológico, que olhava os ossos, né, e outros tecidos vitais em laboratório, era a mesma. A mesma médica que tinha feito o laudo lá em Curitiba era a médica que tinha feito o laudo anatomopatológico aqui em Guarapuava. E as conclusões eram muito parecidas. Eu vou exibir para vocês aqui. Eu fiz um comparativo e exibi isso para os jurados. Se vocês verem na esquerda, é o laudo do processo do Luiz Felipe Manweiler. Se vocês verem na direita, é o processo lá de Curitiba. O que a mesma médica, tá, concluiu nos dois? Que havia fratura de ocioide, edema pulmonar, hemorragias petequiais, tá? E essas lesões demandam 3 a 5 minutos para se estabelecerem, ou seja, atestando que havia sinal vital lá em Curitiba, assim como ela atestou que tinha sinal vital aqui em Guarapuava. E também fraturas de crânio, vocês verem aqui na direita sublinhado em vermelho, fraturas de crânio e face, membros superiores, membros inferiores, sem reação vital macroscopia, mesma coisa em Guarapuava. O que eu joguei para os jurados como tentativa de convencimento? Eu falei, olha, os dois casos têm fratura do ocioide com reação vital. Nos dois casos, você tem fratura de outros ossos maiores decorrentes da queda sem reação vital. Então, nos dois casos, a conclusão tem que ser a mesma. O que mudou? O que mudou de um caso para o outro? O advogado saiu da assistência à acusação e foi para a defesa. E aí, senhores, eu busquei um vídeo de 2015 que o advogado dava uma entrevista no Facebook, enaltecendo o trabalho desempenhado pelo IML. Então, eu consegui exibir isso durante a oitiva de um auxiliar de necropsia, eu consegui exibir esse vídeo do advogado falando, enaltecendo o IML, e ele falava assim, se não fosse o trabalho do IML, esse caso passaria como mais um caso de suicídio, mas graças ao trabalho do IML, a gente está conseguindo desvendar que, na verdade, é um feminicídio brutal.
Ele falava isso do caso dele lá de Guarapuava, de Curitiba, que era muito análogo, muito semelhante ao nosso caso aqui de Guarapuava. Então, assim, isso mostrou, assim, eu acho que teve um papel de convencimento importante, porque, na verdade, mostrava que ele estava ali defendendo o interesse do cliente dele, né? Que a percepção dele, com base naquele laudo, era de que teria ocorrido um homicídio e não um suicídio. Pessoal, os pontos principais que eu tinha para abordar, tá? Eram esses, né? Acho que deu tempo bom. O pessoal pediu para eu programar 1 hora e a partir daqui eu estou aberto, se a gente quiser conversar, perguntas, tá? Perfeito. Como eu falei, estou à disposição de vocês aí a noite inteira, quanto tempo vocês quiserem. Tá, só de curiosidade, antes de passar a palavra para o pessoal, que tipo de recursos você tem em plenário, assim, normalmente se utiliza lá aí no Paraná? Então, aqui a gente tem um projetor de slide do tribunal, tá? Só que na primeira sessão, a que a defesa abandonou, eu não tinha levado nada. Só que eu reparei que a exibição das provas para os jurados, principalmente por causa da pandemia, que o juiz afastou todo mundo, eles estavam no local da plateia, eles não estavam no local comumente designado para os jurados, ia ficar prejudicada. Então, peguei minha televisão daqui de casa e levei, tá? E aí eu uso com um notebook aqui institucional. Comprei só aquele passador de slide, né? Que eu achei muito útil, que você consegue falar para o jurado sem ter uma interrupção do seu discurso e ir controlando o que você está exibindo. É basicamente isso. Então, como eu falei para o Newton, eu me sinto extremamente desconfortável na frente de câmera de televisão. Tá? Aqui com vocês eu consigo ter uma naturalidade, porque assim, a gente está entre colegas e quando a minha colega pediu para eu atuar no caso com ela, eu tinha feito um contrapedido para ela, que é para ela lidar com a mídia. Mas a gente teve algumas intercorrências e eu tive também que dar algumas entrevistas e assim, eu acho justo, né? Porque eu estava no caso, não tinha por que também deixar isso só sob responsabilidade dela. Eu busco usar o órgão de imprensa do MP, tá? Porque eles revisam aqui nossas notas, sai uma nota oficial, só que num caso como esse, é insuficiente. É insuficiente porque a defesa sempre expunha as teses principais deles de forma muito enfática na mídia. E eles procuravam, eles exibiam vídeos, eles mandavam vídeos já prontos, chamavam coletivas da imprensa e ficavam martelando e martelando e martelando aquilo que interessava a eles. Tá? Eu cito para vocês, senhores, a única testemunha que dizia que ouviu a vítima gritar enquanto caía, ela foi ouvida por precatória, aí no Espírito Santo, por coincidência. No dia que ela foi ouvida, a prova sequer tinha sido juntada no processo eletrônico, senhores, e eu tive conhecimento da prova pelo jornal. Tá? Eles pegaram justamente o trecho que ela falava assim, ela falava, eu escutei ela falando assim, e pum, e veicularam isso no Jornal Nacional. Tá? Quando a gente saiu da audiência da primeira fase, eles saíram gritando aos 4 ventos que tinha havido quebra da cadeia de custódia do corpo da vítima, o que invalidaria o laudo de necropsia, né? Era uma das técnicas que eles tentavam para desconstruir essa prova. Tá? Então, assim, a gente tinha que abordar isso, né? Então, assim, eles falavam que houve quebra de cadeia de custódia. A gente tinha que ir para a mídia e falar, não teve quebra da cadeia de custódia. Para vocês terem ideia do impacto que isso causou, depois que acabou o plenário, a repórter veio me perguntar, mas e aquele negócio que o corpo, que tinha quebra da cadeia de custódia, isso aí morreu, isso aí não tem mais como eles discutirem? Eu falei, não, isso agora está decidido. Então, eu considero importante, senhores, porque o jurado, né, ele é do povo e ele vai ter aquela impressão dele, né, se ele vai estar neutro ou não, se ele vai estar com uma impressão positiva ou negativa para o caso, da forma que comumente a gente tem, né? Hoje é rede social e televisão. Então, eu acho importante televisão. Eu não tenho nenhum tipo, aliás, só o meu Twitter que é institucional. Todas as minhas redes sociais são pessoais. Então, assim, eu não faço nenhum tipo de publicação relacionada a processo meu, caso meu, né? Nem tem foto eu de terno nas minhas redes. Então, eu não tenho como fazer esse tipo de divulgação paralela, mas a defesa faz. Né?
A gente tem que pensar a nível institucional, penso eu, de tentar rebater isso, porque eu entendo que isso não pode ficar a cargo do membro, tá? A gente não pode ter que ter esse tipo de exposição, e ao mesmo tempo, se a gente não buscar contra-atacar esse tipo de estratégia, a gente vai ficar em desvantagem, principalmente em júri. Eu falei aquele vídeo que foi veiculado no YouTube de forma anônima, depreciando ali o síndico do prédio que ia lá conversar, que ia lá para o local e acabava conversando com as testemunhas. O que tem sido feito, né? O pessoal entende como é que funciona ali o algoritmo do YouTube e o que eles tentam fazer? Eles tentam, por meio de curtida, por meio de encaminhamentos, cercar justamente no local do julgamento, né? Para que aquele conteúdo digital tenha mais relevância em rede social. Tá? Então, assim, eles encaminham para conhecidos deles do local de julgamento, o pessoal dá curtida, tá? Reposta, encaminha pelo WhatsApp, porque eles sabem que, de acordo com o algoritmo da rede social, isso vai aumentar a publicização daquela mídia. Tá? E também, o que eu reparei? Eles buscam identificar os veículos de imprensa que são mais simpáticos a eles, tá? E aí, assim, eu vou te dar a informação aqui em primeira mão, tá? Mas colocar do jeito que eu falei. E aí a gente reparava, mídia local aqui de Guarapuava, tá? Sendo extremamente tendenciosa com veiculação de reportagem, assim, só falando de tese defensiva. O que eles buscaram usar como tese final ali? De que ela teria tentado fazer uma chantagem emocional e teria se acidentado e caído. Eles alegaram suicídio, mas assim, eles deixaram no ar. E aí, pessoal, eu vou puxar aqui mais um ponto aqui que assim, também estou muito aberto à crítica que eu tinha pensado em falar, que acabou acabando o tempo, mas eu vou falar. Eu fiz com a minha colega na época, gente, essa denúncia antes da gente receber o laudo de necropsia, né? Então, assim, a gente tinha tudo que a gente tinha lá no plenário, menos o laudo de necropsia. Sem o laudo de necropsia, né, eu não podia dizer se ele matou ela dentro do apartamento. Eu sabia que tinha tido a esganadura por causa das estigmas unguiais, mas a gente não sabia se aquela esganadura tinha sido suficiente para matar ela ou para desacordá-la e ele tivesse jogado ela desacordada, desmaiada, tá? Eu fiz uma narrativa, tá? Eu lembro que eu falo porque eu lembro que eu escrevi isso assim pessoalmente. Eu fiz uma narrativa meio descrevendo duas ações humanas, né? Vamos pensar lá no conceito analítico de crime. E que descrevi duas ações humanas que ambas levavam ao resultado morte, tá? Sucessivas agressões, esganadura, né? A esganadura dentro das sucessivas agressões e o arremesso da vítima pela sacada. Nessa primeira denúncia, eu não especifiquei se quando ele arremessou ela da sacada, ela estava viva ou morta. Eu falei que as agressões, a esganadura e o arremesso resultaram no óbito da vítima. A gente foi atacado pela defesa, a gente esperava, tá? Alguns colegas meus falaram para mim, Pedro, você não tinha que ter denunciado, você tinha que ter pedido prazo para a juíza para estender o prazo do inquérito e denunciar só com o laudo de necropsia, tá? E por que eu falo que estou sujeito a críticas? Talvez tivesse essa sido a decisão mais acertada, mas assim, qual era o meu receio maior? Um habeas corpus, né? E o réu ser solto já com uma tentativa de fuga para o Paraguai. Então, eu preferi, por não perder o prazo, denunciar dentro do prazo, e depois que veio o laudo de necropsia, que a gente teve a certeza que ela morreu dentro do apartamento, eu aditei. E aí uma segunda autocrítica que eu faço hoje, né, sabendo que o júri deu certo, eu não mudaria o aditamento. Mas nas vésperas do plenário, eu estava conversando com meu pai e eu conversei com um amigo meu também, eles falaram assim para mim, Pedro, esse processo que você vai fazer aí, não tem dúvida, porque não importa se ele matou ela dentro do apartamento ou se ela pulou da sacada fugindo dele, porque de qualquer forma ele é culpado, né? Então veja, olha a percepção do leigo, que se ela tivesse caído da sacada, ainda que viva, ainda assim esse resultado morte seria atribuível ao réu. Só que eu não descrevi isso. A partir do momento que a gente aditou a denúncia
e eu coloquei lá que o resultado morte foi causado pela esganadura e ela foi jogada morta, eu não poderia levantar essa tese como obter dictum, vamos dizer assim, e falar assim, não, mas aí se ela morreu na queda, também é culpa dele. Eu não poderia falar isso. Por quê? Porque eu estou afirmando, com base na prova técnica, que é o laudo de necropsia, que ela foi morta no apartamento. Só que o jurado, pessoal, né? E aqui a minha autocrítica é que é justamente o que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar desde a denúncia o que você vai falar para o jurado. O jurado é leigo. Então, assim, ele pode se convencer disso, como meu pai se convenceu, como meu amigo se convenceu. Mas a partir do momento que eu amarro, do jeito que eu amarrei, falando isso, eu afastei uma tese que o jurado podia conceber como crível e provável e que também seria favorável à acusação. Essa é uma autocrítica que eu tenho. Eu não sei se esse aditamento foi correto, talvez teria sido melhor eu deixar ali a conduta aberta. Até porque a defesa tinha impugnado, né, essa descrição fática e a juíza, eu tinha feito já uma manifestação, até se quiser eu posso disponibilizar essa manifestação, eu falei que foi um crime progressivo, e a juíza tinha afastado a alegação de inépcia, né? Então dava para a gente ir para o julgamento com essa descrição mais aberta, mas a gente preferiu por aditar. Excelentes considerações, viu, Pedro? Eu até aproveito a oportunidade, porque a gente tem muitos estagiários, assessores, enfim, que estão aí, e isso é uma coisa que a gente, assim, só com o tempo, às vezes até apanhando em plenário, que a gente aprende. Da gente não ficar escrevendo muita coisa, a denúncia tem que ser concisa, objetiva. Exatamente isso. Escrevi demais. Dando munição para o inimigo, né? Com relação ao processo, foi o processo, assim, processo judicial mais volumoso que eu já olhei. O inquérito não era tanto. O inquérito eram dois cadernos, acho que 300 e poucas páginas, tá? E 90% da prova mais relevante estava ali. A instrução em primeira fase foram 2 dias, mais interrogatório, mais precatórias, e o plenário foram 7 dias. O mais trabalhoso é a juntada de documentos pela defesa, senhores, porque, veja bem, isso é uma coisa irreal, o trabalho que isso acarreta para a gente e para a nossa assessoria. Porque eles ficam juntando coisas impertinentes, ficam juntando processos inteiros na íntegra que nada tem a ver com a causa, para te cansar, tá? Para demandar uma análise, né? Eles botam alguém lá para fazer a juntada e eles ficam assinando e entupindo o processo de coisa. Em determinado momento, o juiz, né, quando ele deu a decisão de abandono de plenário, que ele aplicou a multa, que um dos motivos que a defesa alegou para abandonar o plenário era não ter podido usar imagens do circuito interno de câmera que eles não tinham juntado ao processo. E o que aconteceu? Né? A gente tinha lá dois HDs internos daquele que coloca dentro daquele aparelhinho Intelbras. Todos os vídeos que eu considerei importantes para o processo, eu extraí daquele aparelho e juntei no nosso auto eletrônico. E o juiz determinou que assim as partes fizessem, e eles não fizeram. Então, eles impugnaram isso e o juiz, em determinado momento, falou: vocês juntaram aqui mais de 8... O juiz, quando fez esse cálculo lá, fez mais de 800 movimentos de juntada. Cada movimento desse de juntada pode ter 10, 20, 30 apensos, né? Então, quando eu falei no começo que eram milhares de documentos, eram milhares mesmo, né? Eu não exagerei. E isso é um trabalho, assim, na verdade, desumano, porque você fica vendo ali, você fica abrindo um monte de movimento no processo eletrônico que nada tem a ver, você tem que olhar aquilo tudo porque eles podem inserir um documento relevante no meio de toda aquela baboseira que eles fazem, tá? O Ministério Público, diante a defesa entrou com mandado de segurança contra a decisão de abandono de plenário, o tribunal cassou a multa, tá? E o Ministério Público está recorrendo. Qual é a principal razão do Ministério Público, senhores? Que eu acho que a gente tem que abordar isso institucionalmente, tá? Com o processo eletrônico, com o gigantismo da possibilidade de mídias em dispositivos eletrônicos, é inviável que as partes possam proceder dessa maneira. Tipo, vou depositar aqui um HD de 10 terabytes e está juntado no processo.
né? Isso inviabiliza, né? Isso inviabiliza o respeito ali ao princípio da não surpresa, que é justamente, né, o fim do artigo 479 do CPP. E esse é o ponto-chave do recurso do Ministério Público, né? A gente está recorrendo para... Primeiro está com embargo de declaração e depois provavelmente vai ser apresentado um RESP para o STJ, né, para ver se a gente consegue um posicionamento sobre isso. Porque assim, não é porque é o processo eletrônico que você vai lá, você deposita um HD e você pode fazer referência com a coisa que está ali, a outra parte que se vire para ver o que você está juntando ali. Tá? Agora, com relação à juntada no processo, né, deixando de lado essa questão de botar um HD lá depositado no cartório, eles juntaram seus milhares de documentos. E aí não tem jeito, a gente teve que abrir um por um, tá? Olhar cada um, isso foi desumano, relacionar tudo, e 90% ali, mais de 90%, sequer foi mencionado nos 7 dias lá de plenário. Tá? Mas isso não tem jeito, é um abuso, considero um abuso, tá, do direito, né? Eu não vejo previsão em nenhum dispositivo que dê guarida para esse tipo de conduta. A gente degravou todos os depoimentos, tá? E eu li todos os depoimentos nas vésperas, né? Eu tinha feito a instrução pessoalmente, então, assim, eu participei da colheita presencial. Nas vésperas do júri, eu li mais de uma vez os mais importantes, e aí eu dividi, tá? A gente tinha 10 testemunhas de acusação, mais tantas da defesa. Algumas eram em comum. Então, cada um dos assessores que estavam comigo, né? A gente foi para o plenário, eu e mais 2 assessores, ficou responsável por metade das testemunhas. O que significava ser responsável? Ouvir novamente o depoimento daquela testemunha em primeira fase, para que a defesa não pudesse induzir a testemunha em erro. Falar assim, você falou lá em juízo isso, e a gente não soubesse se aquela afirmação da defesa era verdadeira ou falsa. Então, assim, não teve jeito, a gente catalogou tudo, relatório em Excel das provas mais importantes, ouvimos e degravamos cada depoimento testemunhal. Eu faço o roteiro em plenário, não é nada excepcional, gente. Não é nada que foge assim do normal. Eu faço um roteiro em PowerPoint, tá? Eu não leio. Nesse caso, especificamente, eu escrevi as coisas mais importantes que eu deveria falar, mas eu me guio pelos slides, né? Aquele slide vai me remeter ao que eu tenho que falar e eu acabo me lembrando na hora. E o que eu busquei fazer, tá? Eu falei isso. O importante, gente, que nesse júri foi assim, apesar de você tinha lá milhares de documentos, mas o que era o mais importante? Laudo de necropsia, laudo anatomopatológico, as testemunhas e os vídeos das agressões. Então, eu busquei pautar, né, manter o foco nisso, né, fazer, gente, o básico que a gente faz para o convencimento do jurado, né, analisar a prova de materialidade e autoria. A defesa, senhores, abordou com testemunhas. A gente tinha um laudo pericial de aparelho eletrônico que tinha mensagem de WhatsApp vítima e réu desde 2013. A defesa ficou, em depoimentos testemunhais, abordando isso, porque em 2013 vocês foram isso. Por isso que a instrução foi dessa magnitude, foi dessa extensão. Mas aí é aquele ponto que eu falo, a gente tem que pautar o que era importante, o laudo de necropsia, os vídeos, é isso. Nos debates, eu não busquei fazer um apanhado geral da prova. Eu me mantive com foco naquilo que eu considerava mais importante. Se a gente tentasse abraçar tudo, ia ficar uma coisa confusa. Entendeu? Eu acho que ia perder poder de convencimento. Então, tudo partiu da polícia. Teve uma requisição do MP que, quando surgiu essa questão que a defesa alegou quebra da cadeia de custódia do corpo, querendo derrubar o laudo de necropsia, a gente pediu que fosse oficiado ao diretor do ML para que ele explicasse a situação. Então, ele mandou um ofício para a gente, dizendo que não tinha quebra da cadeia de custódia, que aquele deslocamento do corpo da funerária e voltar para o ML, que efetivamente ocorreu, não poderia comprometer de qualquer forma os sinais vitais ou não vitais presentes no corpo da vítima. Tá? Mas, assim, o que eu tenho que enaltecer aqui, senhores? O trabalho da Polícia Civil eu considero exemplar. Tá? E eu também considero que foi muito diligente um dos médicos do ML que atuou, e
tanto o delegado quanto o investigador da seção de homicídios foram testemunhas, assim, foram as melhores testemunhas da acusação, principalmente o investigador. O investigador desconstruiu todas as teses de defesa, né? Ele tinha tá na seção de homicídios há anos, ele tinha todo o processo na cabeça, ele que fez análise das imagens, ele que fez local de crime, ele que fez o acompanhamento dos peritos lá no dia do exame do local de queda de nível, que os peritos chamaram assim, né? Então, lá no dia, inclusive, esse investigador chegou assim, doutor, mas você está falando isso, você quer saber o que eu penso? O advogado ainda deu a deixa, quero. Ele falou, ele matou ela lá dentro, apoiou ela no parapeito, pegou ela pelas pernas e jogou. Por isso que causou esse afastamento do prédio. Assim, derrubou. O depoimento do investigador foi perfeito, eu considero, tá? E o trabalho que eles fizeram na delegacia também, tá? Eu considero muito bom. Então, assim, não teve grandes correções, perícias que a gente teve que pedir já na fase judicial, não. Então, eu não fui, tá? Eu não tenho uma regra pré-estabelecida sobre isso. Conversei, isso quer dizer que eu posso nominar o Dr. Marcelo Bauser e o Dr. Lucas Cavini. Os dois promotores são titulares do júri em Curitiba. O Bauser, talvez ele seja o promotor do país que tem mais júri. O que ele me falou? Ele falou, Pedro, avalie sobre a necessidade de você ir para a réplica, tá? Porque essa banca é conhecida por inovar quando eles estão na tréplica. E aí você tem que fazer um requerimento para que você possa falar sobre aquilo ali, dá confusão. Então, o Lucas, que é mais novo, ele é no concurso anterior ao meu, ele me falou a mesma coisa. Ele falou, Pedro, avalie bem a necessidade de você ir para a réplica. Então, eu não fui com uma ideia fechada, tá? Num caso desse, senhor, se fosse uma banca de defesa que eu estou acostumado a lidar aqui em Guarapuava, pelo interior, provavelmente eu teria ido, porque eu teria mais confiança que eles não queriam quebrar minhas pernas na tréplica, inovar, tá? Se mantivesse no processo, eu tinha elementos para falar ali mais uma hora tranquilamente. O que eu pensei, né? Qual foi a ideia que eu fui pré-concebida? Eu falei, eu vou fazer o básico que eu sei fazer, tá? Falar da materialidade, falar da autoria, depois partir para as qualificadoras. Se eu considerar que a fala da defesa conseguiu, né, fazer um convencimento contrário ao jurado com base na prova, eu vou para a réplica. Se eles conseguirem surpreender a gente. E eu conversei isso com os advogados da assistência de acusação, né? Eles concordaram comigo, e principalmente um dos advogados da assistência de acusação é um advogado de júri bem experiente. E qual foi a percepção que a gente teve, né? Que eles começaram bem atacando a prova nos pontos que eles queriam, meia hora, 40 minutos. A partir de um determinado momento, a minha percepção foi que eles tentaram abordar coisa demais, tinham subdivididos os tópicos entre os advogados, 4 advogados usaram a palavra, e me pareceu que eles perderam tempo, que eles poderiam usar para convencimento, usaram com tópicos menos importantes e acabaram, nesse ponto de vista, eu acho que não foi a melhor estratégia. Então, o que eu pensei, né? Na hora que terminou os debates deles, vocês veem que um dos advogados, ao ele perceber que no final do debate deles, eu já estava convencido de não ir para a réplica, ele reparou isso, ele começou a me ofender, começou a me chamar de covarde. Ele não vai para a réplica, está de livro fechado, é um covarde. Começou a botar o dedo, que eu não apareço, mas eu estou logo ali atrás, começou a botar o dedo na minha cara. Isso aí, pessoal, foi uma estratégia, né? Eu apanhei ele 7 dias. Né? E aí o Lucas, né, esse colega que eu já tinha falado de Curitiba, ele tinha me falado, Pedro, se prepara, cara, não entra na provocação, não entra na deles. Né? E, pessoal, é aquela linha que eu falei, a gente tem que pautar o foco das discussões. A partir do momento que eu identifiquei que está dentro do objetivo da defesa a provocação, a discussão, o bate-boca, eu não vou entrar nessa estratégia, porque eu vou perder. Então, aquele debate ali, pessoal, que ele começou a me chamar de covarde, carreirista, aquilo ali foi só a coroação. Ele ficou 7 dias me provocando, tinha, inclusive, caçoado do meu sotaque,
apontado o dedo para mim, e assim, eu busquei dentro do possível não responder esse tipo de provocação, tá? Quando ali no final, nos 10, 15 minutos que ele reparou que não é para réplica, ele começou a me provocar, eu achei ótimo, eu falei, ó, mais tempo que eles estão perdendo, me provocando e não estão abordando a prova. Acabou o tempo deles, o que eu pensei? Eu falei, olha, eu considero que eles não conseguiram afastar as teses acusatórias que a gente apresentou com base na prova. Eles até apresentaram um argumento ou outro, mas eu acho que, né, não convenceram. Né? Se existe jurado convencido pela absolvição, que existiu, que a gente viu pela votação, não foi com base na argumentação, foi com base na instrução dos 7 dias. Né? E dificilmente eu ia conseguir reverter esse jurado na réplica. Então, o que eu avaliei? Falei, ó, eu acho que a análise probatória da acusação, né, tanto do Ministério Público quanto da assistência, foi mais convincente. Eles não conseguiram rebater todos os pontos que a gente abordou. Então, eu considerei que na réplica eu tinha a perder. Tá? Então, os advogados da assistência de acusação, depois eles falaram que eles tiveram a mesma percepção, mas na hora o juiz falou Ministério Público. E aí eu manifestei a minha decisão de não ir para a réplica unilateralmente. Tá? Foi assim que eu cheguei nessa decisão, pessoal. Não foi fácil, né? Eu não sou muito experiente, eu tenho 50 e poucos júris. E o que me deixou mais confiante para tomar essa decisão, senhores, foi conversar com Marcelo Bauser, foi conversar com Lucas Cavini, e falaram, Pedro, se você achar que está seguro da prova, não vá para a réplica. Não fiz. Por que eu não fiz uso da parte, senhores? Eu percebi que eles estavam deixando eu falar. No meu debate, eles não fizeram nenhuma parte. Um dos advogados fez uma brincadeirinha em tom baixo, assim, eu pedi para o juízo interceder, o juízo intercedeu. E, assim, como eles não fizeram, eu optei por não fazer também. Tá? Porque, senhores, as bancas de defesa, principalmente uma das bancas, é uma banca muito experiente em júri e eu não tenho perspectiva de embate-boca, né, naquele bate-boca ali no calor do aparte, né, existe uma chance relevante de eu fazer uma parte e esse aparte ser desfavorável a mim. Né? Então, a partir do momento, e até por um respeito mútuo, o juiz pediu isso expressamente, tá? E a gente meio que se comprometeu a dentro do possível, não fazer a parte. Obrigado novamente. Em relação ao 422, né, eu reli, antes do 422, todos os depoimentos testemunhais que a gente já tinha degravado e analisei também com base no que a defesa mais vinha martelando na mídia. Porque existia, né, um quadro levantado pela defesa inexistente de depressão da vítima, que apesar deles não terem martelado isso no processo, eles martelavam muito na mídia. Então, além daquelas testemunhas que eu achei boa pela instrução, eu trouxe uma testemunha que inicialmente era de defesa, que era o médico da vítima, que afirmava que ela não estava com depressão. Tá? E aí eu tomei com base para rolar ele, como testemunho de acusação, né, o que eles vinham falando em bastidores, não no processo. Se eu fosse me pautar pelo que eles estavam falando no processo, eles estavam guardando as cartas deles também para o plenário. Tá? Então, assim, no 422, eu reli todos os depoimentos testemunhais, né, analisei quais eram as teses prováveis deles, né, as teses de defesa que mais se apresentavam prováveis era alegar depressão da vítima e suicídio. No plenário, onde eles conseguiram vir com essa de chantagem emocional. E eu fiz juntadas que eu falei para vocês com relação aos assistentes técnicos deles, né? Para demonstrar alguns pontos aqui que a gente já abordou, tá? Fiz juntada da entrevista do advogado, naquele caso que ele era assistente de acusação em Curitiba, mas após ali, no 422, eu não requeri nenhuma diligência assim, relevante, tá? E no 422 é isso. Com relação ao plenário, sim, elaboramos roteiro de perguntas para todas as testemunhas e todos os assistentes técnicos, tá? Tanto da acusação quanto da defesa. Um por um, e aí eu usei aquela mesma metodologia que eu falei para os senhores de cooperação dos meus assessores, né? Metade cada um. Era o Bruno e a Cris, meus assessores. O Bruno me ajudava com metade a elaborar as perguntas e a Cris me ajudava com outra metade. Eu revia, a gente acrescentava na hora.
E aí, assim, na hora, por exemplo, a gente está ouvindo uma testemunha que o Bruno me ajudou. Então, o Bruno ficava do meu lado, falou, ele falou isso, ele não falou aquilo, sempre pensando em duas cabeças. Quesitação eu abordei no começo, tá? As qualificadoras que eu dei uma atropelada, porque eu prometi a assistência entre 20 e 25 minutos, né? Eu consegui entregar para ele com 27 minutos para ele falar, e ele me devolveu 2 minutos no final. Então, assim, qual era o quesito mais importante desse caso? Materialidade, não era nem autoria. Era saber se ela morreu de desganadura ou não. Se ela morreu de desganadura, pronto, né? A única pessoa que estava dentro do apartamento com ela era ele. Então, a autoria não tinha mistério. Então, assim, eu expliquei bem materialidade, expliquei bem autoria, que seria uma resposta simples, e expliquei bem ali o terceiro quesito obrigatório. Do jurado absolve o acusado, não. Tá? Isso eu bati e martelei. As qualificadoras, como não teve tempo, quando o assistente de acusação encerrou, eu olhei para o relógio, estava 1h28, eu voltei lá em 1 minuto, falei, senhores, qualificadoras, isso, é sim, 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 sim. Tá? Mas foi assim meio atropelado. É uma circunstância que eu abordaria mais detidamente na réplica, né, se eu tivesse optado por fazer isso. Eu queria fazer uma colocação aqui, eu já fiz em off, mas enfim, só para registrar. Até para incentivar os colegas, porque o Rodrigo Monteiro é um colega assim muito assim dedicado, quase que hiperativo, e ele fica o tempo inteiro pensando em coisas bacanas para a gente estar promovendo. Ele então foi um dos idealizadores aí de ter trazido você para falar. Ele me ligou um belo dia, Nilton, aquele caso lá, vamos trazer o promotor, tá? Enfim, aí que me veio, enfim. Então eu estou dando esse exemplo para incentivar o resto do pessoal, assessores, estagiários. Eu estou sempre aberto aí para atender a demanda, enfim, porque ficar fazendo coisa que não é tão interessante às vezes é complicado e a gente não visualiza tudo. Então, com esses toques aí, a gente faz um negócio mais interessante para os colegas. Então, pessoal, qual foi um receio que eu tive? Tá? As duas bancas da assistência são grandes. Tá? A primeira era do professor René Dott, já falecido, né? Faleceu durante esse ano, e a outra era do Dr. Roberto Brzezinski. Tá? O Dr. Roberto Brzezinski, ele tem mais fama, vamos dizer assim, em plenário. Então, quando a banca do Dott entrou desde o começo do processo, fez um trabalho exemplar, técnico, em cima do processo, em cima da produção probatória, né, na audiência, e ajudou muito o trabalho do Ministério Público. Quando a banca do Dr. Dott me avisou que o Dr. Brzezinski ia vir para o plenário, o que eu imaginei? Eu falei, olha, esse advogado é muito mais experiente que eu, né? Tem muito mais influência em Curitiba, em tribunal, né, do que eu. E, então, assim, a gente tem que chegar num acordo, não quero brigar. Eu imaginava que de cara eles iam pedir meia hora. Né? E aí eu estava disposto a negociar ali, tentar pegar mais 5 minutos, deixar 25 para eles e ficar com 1h05. Quando eles chegaram aqui, ele falou, não, 20 minutos para mim é suficiente. Só que eu já esperava que nas vésperas ele ia pedir mais tempo. Então, assim, eu já me preparei desde o primeiro momento para ficar ali naquele 1h05, no máximo 1h10 que eu ia usar, e não deu outra. No dia anterior ao plenário, o doutor Brzezinski me pediu, Pedro, eu quero mais tempo, me dá meia hora? Eu falei, eu mantive o pé, eu falei, não, doutor, vamos fazer o combinado, tá? Eu te prometi 20 minutos, o senhor tem seus 20 minutos garantidos, se possível, lhe garantirei 25, tudo bem? Ele falou, tudo bem. E aí a gente chegou num acordo, consegui dar 27 para ele ainda me devolveu 1 minuto e meio. Foi bom. Toda essa questão de envolvimento, aquela advogada ela não era constituída, tá? Existiam, assim, além da banca constituída, das duas bancas de escritórios de defesa constituídas, existiam a presença ali de 5 ou 6 advogados que a gente podia identificar visualmente, que apesar de não estar no processo, publicavam coisas favoráveis à defesa, tinha uma participação assim ativa e estavam todos lá no dia. Essa advogada, especificamente, eu não a conhecia, tá? A participação dela ali no plenário me surpreendeu, tá? Vou falar para vocês que de tudo que eu presenciei naqueles 7 dias, isso foi a única coisa que me surpreendeu. Todo o resto eu já estava assim, pré-preparado para enfrentar.
Ela caiu ali na hora que vocês viram no vídeo, é porque eu estou atrás dela, ela caiu quase no meu pé, muito perto. Então, assim, eu mantive os olhos nela, porque minha primeira preocupação foi ela se machucar. Eu não pude ver a expressão do jurado na hora, tá? Como eu falei para vocês, a gente faz o júri todo focado no jurado, né? Durante a instrução, eu estou sempre olhando para o jurado. Durante o debate, eu não tiro os olhos dos jurados, mas nesse momento específico, pela minha própria surpresa, né? Eu acabei focando na advogada, tá? Então, eu não sei o que o jurado pensou daquilo. A percepção que a gente teve ficou dividida, tá, gente? Como eu falei aqui para vocês, né? Eles estão buscando replicar esse tipo de conduta, esse tipo de estratégia, né? Principalmente entre os advogados mais novos, né, em início de carreira, existe uma gama de advogados que segue esses ensinamentos e, assim, aprovou a conduta. Dos jurados, eu não tive como saber, tá? Os jurados estavam esgotados ao final, a gente mal teve tempo de agradecer, eu fui me dirigir eles para agradecer, eles já foram se retirando. Então, assim, eu não sei a percepção que os jurados tiveram. A sociedade, de forma geral, aqui em Guarapuava, criticou bastante. Tá? Da parte dos profissionais do direito, eu vi gente contra, os advogados assim, mais velhos, mas assim, eu vi muita gente apoiando também. Né? Eu não concordo com o que foi feito e né, acho que ele é porque é um ponto que é o que eu falei para vocês. Eu não falei daquela agressão que o réu tinha feito contra a vítima dentro do carro como causadora daqueles hematomas subgaleanos que mostravam lá de necropsia. Eu deixei isso para os debates e eu acabei conseguindo surpreender eles por uma felicidade minha. Então, eles se viram ali, pelo que me pareceu, na necessidade de improvisar, porque que eles queriam falar? Que o réu ele não pegava ela pelo cabelo, ele pegava ela pelo pescoço. E era possível, sim, deixar aquelas marcas de unha fazendo aquilo. Por isso que o advogado usou tanta força. Ele queria derrubar aquela argumentação que eu fiz, que os hematomas eram decorrentes daquela agressão no carro. Ele falava que aquela agressão no carro era pega por aqui e não pelo cabelo. Foi pelo menos antes de início do debate deles já estava previsto, tá? Chegou informação para mim, tá? Não posso confirmar, tá? Mas chegou informação para mim por advogados que o advogado que perpetrou a encenação ali tinha inclusive passado maquiagem na mão para que a marca de vermelhidão ficasse mais intensa. Eu acredito que eles tenham talvez improvisado aquilo ali entre a minha fala e a deles, mas que foi programado ali com pelo menos uma situação de 2 horas. Foi. A minha impressão pessoal foi assim, que eles poderiam ter demonstrado, né, mas sem a força que o advogado utilizou. Tá? Houve uma associação de juristas, né, que publicou uma nota falando, né, colocando eu e a autoridade judiciária como omissos. Tá? Eu preferia não procurar associação, não fazer uma nota em resposta, porque eu achei assim impertinente, sabe? Perguntaram, Pedro, o que você acha? Eu falei, gente, eu não tenho atribuição de violência doméstica, né? Inclusive, não há relação de violência doméstica entre os dois advogados ali. Eu não vou me manifestar sobre a questão, tá? Se a OAB entende que houve uma infração ética, né? Se alguém entende que houve uma lesão ali, né? Não vou ser eu que vou decidir. Eu acredito que todo mundo já está bem satisfeito com a explanação, viu, Pedro? Queria, assim, externar mais uma vez nossa felicidade aí de ter você. É sempre uma satisfação ter gente de fora, trazer experiência de fora. E, enfim, deixar, assim, registrados os parabéns, até em nome do Ministério Público mesmo. A Procuradora-Geral, infelizmente, não pôde estar. O Hermes Zanetti, enfim, do CEAF também, teve um outro compromisso agora de última hora, também não pôde. Mas fica o registro aí, os parabéns. E a casa está sempre aberta para que você retorne, enfim, o próprio Ricardo lá conversando com ele lá do Centro de Apoio do Paraná já me falou, olha, tem outros colegas que podem ir, tem um outro caso agora emblemático que vai acontecer, enfim, essa troca de experiência é muito bacana. Então, queria também registrar aí, agradecer a presença de todos que puderam participar e me colocar sempre à disposição para atender demandas aí concretas de vocês. Se quiser fazer uma fala de encerramento, fica à vontade, meu Pedro. Então, pessoal, eu que tenho que agradecer, tá? Vocês terem me ouvido, né? A minha esperança de que, assim, a gente compartilhando uma experiência aqui
se algum de vocês se deparar com uma situação análoga, né, de relance lembrar, mas naquele caso aconteceu isso, né, o Pedro fez isso, aquilo, poder usar, ou então poder fazer diferente, mas com base na experiência que eu tive, e isso contribuir para a atividade de fim de vocês de qualquer maneira, eu fico extremamente satisfeito, tá? Eu tô sempre, né, é a primeira vez que eu recebi um convite desse tipo para evento em outro estado, né, já tinha feito aqui no Paraná, e fiquei muito feliz e muito honrado, pessoal. Na verdade, eu agradeço vocês terem me ouvido, tá? E estou sempre à disposição para qualquer tipo de evento, qualquer tipo de evento desse tipo que vocês queiram realizar, tá? Estou à disposição mesmo, de coração. E um abraço a todos.